Transmitindo. Boa tarde, boas-vindas para cada um de vocês na nossa segunda Jornada Internacional de Filosofia e Medicina e a primeira Jornada Internacional de Filosofia da Saúde. Eu sou o professor Vitor Chaves de Souza e temos aqui também a companhia da professora Blanche de Paula. Nós seremos então os moderadores desta mesa de espiritualidade e saúde. Agradecemos imensamente a disponibilidade de vocês em estar conosco nesse momento tão precioso de transmissão, de aprendizado. Desejamos que cada um de vocês aproveite ao máximo essa experiência bastante produtiva. Para hoje, então, nós teremos duas comunicações. Faço aqui, então, uma breve apresentação do tema. Primeiro, nós ouviremos sobre o exercício da capelania em saúde, reflexões entre filosofia, espiritualidade e saúde, da doutora Sandra Claro, que fará a apresentação, também em coautoria com a doutora Nádia Vitorino Vieira e a professora doutora Viviane Cristina Cândido. E depois, na sequência, teremos então a apresentação Encontros e Desencontros entre o Estoicismo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, da doutora Silvia Cristina e também da doutora Nádia Vitorino Vieira, que fará a apresentação. Bom, então, algumas orientações didáticas para esse momento. Nós sugerimos que as apresentações tenham em torno de 15 a 20 minutos. A professora que vai começar será a professora Sandra. Ela fará a sua comunicação e logo depois nós teremos a comunicação da professora Nádia. E ao final, após as duas comunicações, faremos uma discussão, um bate-papo com as professoras. Quem quiser poderá se manifestar no chat, colocando perguntas, comentários, e se houver alguma questão direcionada a uma das comunicadoras, nós faremos no final para elas, tá bem? Então, convido agora a professora Sandra para comunicar o seu trabalho, o exercício da capelania em saúde, reflexões entre filosofia, espiritualidade e saúde. Professora Sandra, você nos ouve? A Sandra parece que perdeu a conexão. Ela saiu daqui. Estou tentando mandar de novo o link para ela. Não sei se a gente pode fazer a da Nádia. Ah, ela voltou. Pronto. Professora Sandra, você nos ouve? Agora sim, eu acabei, a minha rede aqui está instável, eu estava tentando entrar pelo celular. Mas vamos, então, contar com a ajuda do céu, porque aqui da Terra está difícil a rede. Posso começar? Por favor. Então, boa tarde a todos. Quero agradecer, primeiramente, ao GEX, a professora Nádia, a professora Viviane, por estar aqui, mostrando esse trabalho da capelania, que é realizada no Hospital São Paulo, da Universidade, Hospital Universitário aqui da Universidade Federal de São Paulo, que é o exercício da capelania em saúde. E essa capelania fará reflexões entre a filosofia, a espiritualidade e a saúde. Próximo. Então, a principal característica da capelania espiritual, né, exercida por pessoas voluntárias sem vínculo empregatício, é levar o enfermo um bom ânimo através da oração, palavras de conforto, do sentimento de bem-querer e ter compaixão à dor do outro. Existe dentro da literatura várias definições de espiritualidade, aqui a nossa capelania espiritual, né? Como foi bem falado hoje, foi bem lembrada a doutora Puchalski, né? Mas nós aqui vamos colocar a definição dada pelo Harold Kahn, o doutor Harold Kahn de Duck, que nos diz que a espiritualidade é a busca pessoal para entender as questões finais sobre a vida, o seu sentido, sobre as relações com o sagrado ou transcendente, que pode ou não levar ao desenvolvimento de práticas religiosas ou formações de comunidades religiosas.
Então, dentro da capelania, tem esse lado da espiritualidade, seguindo o evangelho, né? Além de seguir as normas principais ditadas pela organização, né, do hospital. O próximo, por favor. Então, dentro desta ala de cuidados da espiritualidade, de ter um olhar mais com compaixão, com mais amor ao outro, existe dentro dessa área pesquisas que apontam que indivíduos suportam melhor a hospitalização e aumentam o seu bem-estar geral, mostrando que existem menores índices de depressão e ansiedade, menor prevalência do uso e abuso de substâncias psicoativas e do comportamento suicida. E também referem que há uma relação entre as crenças, as práticas religiosas, a saúde física, mental, espiritual, na qual os indivíduos com maior espiritualidade, aqueles que têm uma crença religiosa, uma religiosidade, apresentam menor prevalência de doenças e menor índice de mortalidade. Aqui um exemplo clássico é a Madre Teresa de Calcutá, que, apesar de cuidar de pacientes com doenças complicadas, né, doenças contagiosas, ela raramente ficava doente, né? E aqui, mais tarde, a gente vai entender o porquê que a Madre Teresa de Calcutá nunca ficava doente. O próximo, por favor. Então, o serviço espiritual integra elementos com conhecimentos, né? Dentro da ciência, dentro da espiritualidade, e um comportamento que indicam que essa espiritualidade também está relacionado com as emoções, né? Que podem ser observadas pela neurociência. Segundo esse psiquiatra de Harvard, George Weyan, ele nos diz que percebe que as emoções do homem, as emoções do bem, que é o que nós, da capelania, entendemos, promove um impacto positivo no tratamento, qualquer que seja ele, e também na qualidade de vida do ser humano, e podem ser observadas através de imagens. Hoje, essa relação das emoções, elas são tangíveis, elas podem ser aferidas através de imagens de ressonância magnética, né? Com o desenvolvimento da ciência do século passado. Então, essas emoções são sugestivos que a espiritualidade reflete nessas emoções positivas. Então, a capelania hospitalar, ela dialoga com esse conceito ampliado de saúde, não somente na ausência de doença, né? Mas propõe essa reflexão com essas evidências apresentadas dentro da neurociência. O próximo. Então, o que seriam essas emoções positivas, né? Então, aqui é um exemplo do Dr. Molla, que o Dr. George Weyan nos apresentou nesse trabalho, em que ele classifica as emoções positivas como temor, amor, alegria, esperança, fé, confiança, perdão, gratidão, compaixão, ativam essas regiões do cérebro. Então, aqui nós temos um paciente sem ter nenhum estímulo sensorial, de emoção, e aqui um paciente com estímulo de emoções positivas, né? De esperança, de alguma coisa boa que ele pôde visualizar, ativando essas áreas do cérebro. E essas áreas do cérebro estão relacionadas com o sistema límbico, né? Onde você tem várias estruturas que compõem esse sistema límbico. E o que faz? Então, você tem uma ativação emocional, e essa ativação emocional, esse estímulo emocional, promove no cérebro, né, a ativação dessas áreas, e, por sua vez, essa área estimulada, ela vai expressar. Então, ela vai expressar hormônios, os neurotransmissores, e a parte imunológica, ativar os receptores imunológicos.
Então, aqui está explicado porque a Madre Teresa de Calcutá raramente ficava doente, porque ela rezava muito, ela tinha amor no coração, ela emitia coisas boas, tanto pelo som da voz, através do pensamento e através das ações. E tudo isso ativa o cérebro do doador, daquele que está doando, e do receptor, daquele que recebe. Por quê? A oração, quando você fala, é uma onda mecânica, ela precisa de matéria para se propagar. Mas quando você fala, depende se você fala com amor, você carrega essa onda mecânica com energias, com partículas do bem. E quando você emite, você está pensando no outro, o pensamento tem uma similitude com energias eletromagnéticas. Ainda não aferimos o pensamento, ainda não se distingue aonde que o pensamento é formado. Já sabemos que não é no cérebro, mas o pensamento, ele viaja na velocidade da luz. Então, o outro recebe a tua forma de falar e recebe o teu pensamento. E também ativa essas áreas, esse sistema límbico, e também promove a melhora do paciente. Então, orar, pensar no bem, sempre faz bem para quem faz e para quem recebe. Então, segundo o Dr. Veian, as emoções positivas são fontes do nosso ser espiritual. Ele nos diz que é a chave para o nosso progresso evolutivo. O próximo aqui, só passando só um pincelzinho, o que é formada o sistema límbico, por todas essas estruturas que agora não vem ao caso, mas que é só para mais uma informação. E esse sistema límbico, então, ele está aqui posicionado no hipotálamo, né? O próximo, por favor. Então, este ensaio aqui da nossa capelania apresenta esse diálogo interdisciplinar, em que buscaremos, primeiramente, evidenciar o lugar da espiritualidade, né, do capelão, entendida como uma relação com a transcendência ou transcendente individual do ser humano, e mais ampla do que a religiosidade, porque a espiritualidade engloba tudo, todas as religiões, todas as pessoas, né? Não importa onde ela está inserida. Advinda diretamente de uma pertença religiosa, como um lugar de encontro entre saberes, a exemplo da neurociência e da filosofia, para em seguida pensar na aplicação do princípio responsabilidade de Jonas numa capelania que considera a filosofia da saúde. Não vou falar muito de Jonas, porque hoje já foi mais, ontem e hoje, os professores já discorreram sobre toda o princípio da responsabilidade, a ética e a bioética. O próximo, por favor. Então, também na filosofia se busca essa reflexão. Então, a capelania tem, junto com a espiritualidade, esse ponto em comum, né? A reflexão e o sagrado, o transcendente e o sentido da vida que também nos diz Viktor Frankl, que passou pelos campos de concentração igual Jonas, né? E ele nos mostrou que todas as pessoas que tinham um sentido da vida conseguiam sobreviver, conseguiam superar a dor e o sofrimento. Ainda que com abordagens distintas, a filosofia e a espiritualidade partilham de uma mesma intencionalidade que parte da condição humana e de tudo aquilo que caracteriza. Então, especialmente Hans Jonas, né, que ele viveu, né, nesses campos de concentração, ele esboça uma filosofia do vivente, cuja urgência era experimentada no cotidiano, né, que era a dor e o sofrimento dele e dos outros. Então, convocar Hans Jonas para esse diálogo entre filosofia, espiritualidade e saúde tem como centro o nosso trabalho da capelania hospitalar, e nos parece adequado, tendo em vista esta sólida formação humanística de Jonas. O próximo. Então, essa abordagem da neurociência, em muito, contribui para fundamentar a nossa prática de capelania, né? Porque você tem certeza que você está cuidando da outra pessoa, você está tentando levar uma melhora para ela.
porque você sabe que isto vai acontecer. Todavia, ela pode ser ampliada e trazer ainda mais resultados relevantes se considerarmos a filosofia de Jonas ao pensar na responsabilidade. Então, quando você vai tratar, quando você vai se dirigir a alguém, você tem esse princípio de responsabilidade, você tem que se preparar para isso, né? E saber o que você vai falar com ela, e é o princípio ético. Então, reflete acerca da aplicação deste princípio. Por quê? Porque quando você age, quando você pensa, quando você fala, você modifica o meio, e você é responsável por esse meio, porque você modifica. Então, nós temos que ter cuidado ao pensar, ao agir e ao falar. E Jonas nos diz que age de tal maneira que os efeitos de tua atuação sejam compatíveis com a permanência de uma vida humana autêntica. O que significa? Que nós modificamos o meio, seja ele da forma espiritual, moral, ou da forma material, porque nós somos responsáveis por nós, pelo outro e pela natureza, pelo planeta que nos acolheu e que nos acolhe e em que nós vivemos. Então, esse princípio de responsabilidade, ele tem que ser encarado de uma forma de compaixão mesmo, de cuidado, né? De saber o que você vai fazer, porque aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. E a gente agora está vendo uma mudança abrupta no nosso planeta, né? Uma mudança climática, uma mudança significativa e que nós fomos responsáveis desde o século passado, que os cientistas têm nos avisado a respeito disso, e o ser humano ainda não consegue entender que o nosso planeta, ele é sensível a isso, e que nós podemos fazer coisas melhores para ele. O próximo, por favor. Então, além de lidarmos com a vida, nós também lidamos com a morte, porque quando você está no hospital, né, alguns pacientes têm problemas sérios, então nós temos que lidar com a morte. Então, a finitude está presente em todos os seres viventes. A morte faz parte de todo ser vivo, né? Então, o princípio responsabilidade deve dirigir a conduta tanto médica como do capelão através de uma ética, né? E o serviço do capelão, ele deve desenvolver o seu trabalho olhando para este princípio de responsabilidade que assume, né, um dever ontológico. Então, o serviço de capelania contribui com essa ferramenta da espiritualidade para que o paciente possa suportar e superar a dor e o sofrimento. Então, o pensar, a filosofia diz respeito a um vivente, um ser humano real, no campo da saúde e da ação, da capelania. Isto significa considerar o sujeito vivente como um ser único em suas relações e em suas experiências. O próximo. Então, os objetivos principais aqui da capelania serão avaliação espiritual do serviço da capelania, verificar as questões de bem-estar, as necessidades e recursos do usuário da saúde, que é do paciente, dos familiares e também dos trabalhadores, porque já tivemos várias experiências em que os trabalhadores estavam, quando a gente estava orando, eles que pediram para orar junto conosco, né? Apresentar a interface entre ciência, espiritualidade e filosofia da saúde. Proporcionar o apoio espiritual e emocional com a prestação de um ministério de presença ao usuário da saúde para enfrentar as situações que existem, né, no ambiente hospitalar. O próximo. Auxiliar no enfrentamento das questões humanas profundas de morte, de perda, de solidão, de manter um diálogo para nutrir o bem-estar espiritual e emocional, porque a gente viu que realmente quando você fala, quando você pensa, quando você age, você consegue trazer uma mudança significativa ao ser humano, né? E às vezes também é possível apresentar a cura da alma. Nem sempre é possível apresentar a cura do corpo, mas a cura da alma, sim.
estabelecer relacionamentos com orações e palavras de bom ânimo, conforto e ouvir as narrativas dos seres humanos. O próximo. Então, as considerações finais, para a gente arrematar esse encontro, ele nos diz que a espiritualidade, realizando o mandamento que está presente nas diferentes tradições religiosas, e é a prática da caridade e do amor ao próximo. Então, orar e ter pensamentos ficados no bem, porque a gente já viu que orar também atinge o ser humano, essas ondas mecânicas, tanto as ondas do pensamento, né? Que elas conseguem enxergar, que a gente viu nesses trabalhos, quilômetros. Se o Sol consegue chegar na Terra, por que os nossos pensamentos não podem chegar do outro lado do planeta, né? Equilíbrio e harmonia físico e mental, tanto ao capelão quanto ao usuário da saúde. Induz a ativação das áreas cerebrais do córtex frontal do sistema límbico, com a produção equilibrada, a gente já viu de hormônios, né? Dos receptores imunológicos, de proteínas, e isso nos mostra a neuroplasticidade do cérebro humano. A gente consegue, através dessas orações, né? E através dos pensamentos, mudar o nosso cérebro. A responsabilidade, que é o princípio responsabilidade. A vida tende sempre a se firmar a partir dessa afirmação, adquire uma valoração. E esse valor dá um caráter ético à vida, né? Porque nós somos responsáveis por nós, pelo outro e pelo nosso planeta. E a vida, dessa forma, carrega uma dimensão do cuidado. Próximo. Então, finalmente, a contribuição oferecida pela capelania ao ser humano é baseado na ética, no princípio responsabilidade ao outro, em suportar e superar a dor e o sofrimento, pensar na vida como um bem maior, como uma experiência que transcende a racionalidade. Então, muito obrigada. Então, quero agradecer de novo a professora Nádia, a professora Viviane, e também ao Grupo de Estudo de Filosofia, Espiritualidade e Saúde, e também ao Núcleo Universitário de Saúde e Espiritualidade, que é o NUSE, que também é ligado à Unifesp, ao Departamento de Neurologia e Neurocirurgia, ao qual a Capelania de Esperança de Maria faz parte, onde os capelãos são todos vinculados a esse departamento. Muito obrigada a todos e obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nós queremos agradecer, doutora Sandra, claro, pela exposição. A senhora e a professora Viviane e Nádia trouxeram um tema extremamente atual, que a gente vai conversar daqui a pouco, né, sobre a capelania, né, já tem alguns comentários aqui, mas é um tema bastante rico, né, e há muito ainda que a gente pesquisar nessa área. Então, também nós agradecemos imensamente a sua apresentação. Nós vamos ouvir a segunda apresentação com a professora Nádia, doutora Nádia Vitorino Vieira, e também junto com a Silvia Cristina Borradini. Esse nome, segundo o terceiro dela, é desafiador falar. Abuchain, né? Acho que é isso, não? Bom, enfim. Eu acho que é Borradini. Abuchain. Então, obrigada, viu? Então, nós vamos pedir, então, a Nádia, a professora Nádia, para apresentar, então, Encontros e Desencontros entre o Estoicismo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Obrigada, professora. Boa tarde, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse tema que é tão querido, tanto Paulo quanto os estoicos. E esse foi um trabalho que foi feito em conjunto com a Silvia. A Silvia, no mestrado, ela desenvolveu uma pesquisa sobre a espiritualidade, com a importância da espiritualidade para os alunos da graduação em medicina.
Então, ela tem uma longa caminhada aí em relação a esse tema da espiritualidade. E aqui também a gente participa do grupo de estudos em filosofia e espiritualidade. A gente começou esse grupo fazendo uma leitura do livro As Confissões de Santo Antão, do Gustave Flaubert, e fomos fazendo várias leituras, né? E a gente tem um grupo também que eu e a Silvia participamos, que é um estudo sobre a filosofia estoica de Epiteto. Então, a gente pensou em fazer essa aproximação, né, entre o estoicismo e o pensamento paulino, sobretudo na carta aos Coríntios, a partir da noção de epimeleia e autu, é um termo grego que a gente pode traduzir por cuidado de si. Yuri, por favor, o próximo. Então, Paulo, a princípio, Saulo, judeu, nascido em Tarso, educado em Jerusalém pelo rabino Gamaliel. Paulo é cidadão judeu, tendo nascido na Grécia, mas é romano por herança paterna. Como é que Paulo entra nessa história, né? Como é que Paulo entra na história, na nossa história, né, do Ocidente? Porque antes de ser um cristão, Paulo era um rabino promissor que perseguia os cristãos. E Paulo, indo em busca, né, de numa busca frenética de uma perseguição, buscando os cristãos em Damasco, né? Ele, na estrada de Damasco, ele tem uma visão, né? Ele vê uma luz muito forte e ele é cegado por essa luz. E, a partir dessa experiência, ele se converte ao cristianismo, né? Então, Paulo se converte ao cristianismo por uma revelação, por uma transformação de si a partir de uma revelação. E como é que se dá esse ministério de Paulo, né? Esse ofício, agora como cristão? Então, a mesma seriedade com que Paulo tinha nos seus estudos judaicos, ele vai ter também no cristianismo, né? Então, o seu ministério, ele começa com a sua conversão ao cristianismo, e essa conversão, ele vai se agregar à igreja de Antioquia, na Síria. É um cristão também que o ajuda, né, nesse processo de recuperar a sua visão, o Barnabé. E Paulo, a partir de se agregar a essa igreja de Antioquia, ele vai começar um trabalho nessa mesma igreja e Paulo faz várias viagens, nessas diferentes viagens, ele vai reforçando as comunidades, né? E ele, nessa primeira viagem, ele também resolve adotar um novo nome. Ele escolhe o nome de Paulo, um nome romano, no lugar de Saulo, que era um nome hebraico, né? Paulo também, ele vai ser reconhecido como o apóstolo dos gentios, após o primeiro concílio de Jerusalém. Os gentios são aqueles pagãos ou não hebreus. E Paulo vai... cada um dos evangelistas se dedica a uma parte da comunidade, né? E Paulo se dedica aos gentios. Esse concílio de Jerusalém, é importante falar sobre isso, porque nesse concílio foi uma reunião
dos participantes, né, do cristianismo primitivo, em que eles vão decidir se os gentios terão que seguir as leis de Moisés. Uma dessas leis mosaicas era a circuncisão. Então, tem todo um debate sobre isso entre Tiago e Paulo. Paulo considera que não é necessário, Tiago acha que é necessário, e isso é resolvido quando Pedro também tem uma revelação e ele conclui, ele diz, né, que Deus aceitaria os gentios como eles são, que eles não precisariam se adequar às leis de Moisés. Afinal de contas, a gente vai estar numa outra... Embora muito próximo do judaísmo, o cristianismo é uma outra visão, uma outra revelação. Próximo. Yuri, por favor. Yuri, você podia passar o próximo? Então, a gente vai tentar, né, fazer essa articulação a partir dessa noção, dessa expressão grega, que é amplamente explorada pela filosofia helenística, a noção de cuidado de si mesmo, ou preocupação consigo, né? E, segundo Foucault, na hermenêutica do sujeito, logo nas primeiras aulas, ele fala que essa ideia da epimeleia ao tudo, cuidado de si, ela está associada também à autotransformação, à autorreflexão e uma atenção deliberada a si mesmo. Eu diria também a uma experiência de apropriação de si. Então, o tema do cuidado é uma formulação filosófica que muito antiga, ela já começa lá em Sócrates, no diálogo primeiro Alcibíades de Platão. Essa discussão é bem profunda, né? Sócrates começa uma conversa com Alcibíades e ele vai perguntando sobre diferentes coisas, se quando a gente cuida dos nossos sapatos, nós estamos cuidando de nós, quando eu cuido dos meus anéis, eu estou cuidando de mim. Ele vai fazendo essas perguntas para Alcibíades, até chegar à conclusão que nós cuidamos de nós quando nós cuidamos da nossa alma. Então, Sócrates é o mestre do cuidado. Ele atua como um catalisador, né, quando ele, no discurso platônico, né, na apologia de Sócrates, ele vai dizer que ele funciona como o tavão, que é uma espécie de mosca que fica ali picando os animais e eles acabam se mexendo. Então, Sócrates, ele acha que ele tem que ele veio designado pelos deuses para incitar os homens a cuidarem de si, a se ocuparem consigo mesmo. Próxima. Neste estudo, a gente vai adotar a mesma divisão que foi utilizada pela Bíblia de Jerusalém, ou seja, os partidos na igreja de Corinto, do capítulo 1 ao 4, a imoralidade sexual e a idolatria, do capítulo 5 ao 9, os dons espirituais, capítulo 10 e 14, a ressurreição e a imortalidade da alma, no capítulo 15. A nossa exposição ela é mais uma linha ensaística da repercussão dessa noção de cuidado de si na carta de Paulo aos Coríntios. Então, os partidos na igreja de Corinto, a gente vai ter as divisões entre os fiéis, a loucura da cruz, a sabedoria do mundo e a sabedoria cristã. E Paulo também divide o homem em homem espiritual e homem psíquico, racional, e homem natural, carnal, e o homem espiritual. Então, a presença de elementos estoicos na argumentação de Paulo
estão especificamente relacionadas à unidade, à necessária unidade na comunidade cristã. Paulo compara a comunidade cristã ao corpo humano, e cada indivíduo faz parte do corpo de Cristo. A busca pelo equilíbrio entre o cuidado de si e a dedicação à comunidade reflete uma convergência com a filosofia estoica. O apóstolo apresenta também o conceito da loucura da cruz, amoria istu stauru, e assume para si mesmo o papel de Salós, um louco pela causa divina. Então, Paulo, como eu disse a princípio, da mesma forma que ele era um judeu muito radical, ele também vai ser um cristão muito radical. Próximo. Um forte ponto de divergência entre o pensamento dos estoicos e a carta de Paulo aos Coríntios é que Paulo argumenta que a sabedoria humana ela é insuficiente para resolver as questões como a reconciliação com Deus, que só pode ser alcançada por meio de Jesus, né? Ou seja, Paulo traz a figura do santo. E os estoicos acreditam que essa questão da reconciliação, desse alcance da verdade, dessa busca de si, ela pode ser realizada através do conhecimento, da figura do sábio. A relação da imoralidade sexual e a idolatria. Havia, né, um caso de incesto dentro da igreja. Um membro da congregação mantinha relações íntimas com sua madrasta. E Paulo, ao discutir o pecado, ele faz uma metáfora e ele pensa que o pecado é um fermento que leveda toda a massa. Então, ele exorta os coríntios a viverem em pureza e os instrui a remover o mal de seu meio. A próxima. Paulo enfatiza a importância da pureza sexual, condena a promiscuidade, a prostituição, a fornicação e o adultério. Ele argumenta que esses pecados afetam o corpo dos cristãos, que são vistos como parte do corpo de Cristo e templo do Espírito de Deus. A relação sexual ela deve ser reservada estritamente ao contexto do casamento. Só lembrando aqui que a tradução da palavra pecado, em grego, amartia, tem o sentido de errar o alvo. Então, nenhum arqueiro acerta o alvo sem um treinamento. Então, na filosofia estoica, esse treinamento faz parte desse nosso processo de transformação, desse nosso processo de cuidado de si, de apropriar-se de si. Paulo instrui os cônjuges a cuidarem um do outro com amor e respeito. Ele dá ênfase à responsabilidade mútua como uma forma de cuidado de si, onde cuidar do corpo inclui também cuidar do relacionamento conjugal de maneira saudável. Os princípios estoicos enfatizam o autocontrole e enfatizam também uma coisa que os estoicos chamam de ataraxia, que é a imperturbabilidade da alma. Ou seja, nada que vem de fora pode me provocar. Existe uma temática estoica que, na relação com as coisas, que é o seguinte: há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. As coisas que dependem de nós, necessariamente, nós podemos melhorá-las, nós podemos modificá-las, nós podemos transformá-las numa coisa melhor. Mas naquelas coisas que não dependem de nós, não há o que fazer, nós temos que aceitá-las.
Então, muitas vezes, os estoicos, desculpem-me, os estoicos são considerados como passivos. Não. Os estoicos, eles cumprem um preceito que eles acreditam que eles têm que viver de acordo com a natureza. Então, não adianta lutar contra o destino. Sêneca tem até uma frase que o destino, ele conduz quem o aceita e arrasta quem não o aceita. Paulo instrui os cônjuges a cuidarem um do outro com amor e respeito. Isso eu já falei, né? Os princípios estoicos enfatizam o autocontrole em relação aos desejos, como uma forma de preservar a integridade física, mental, moral e espiritual. Valorizam a virtude e a autossuficiência como meio de alcançar uma vida bem vivida e promovem a moderação e a renúncia aos excessos. Próxima. Paulo também aborda o tema da liberdade cristã em relação às práticas alimentares, enfatiza que a liberdade deve ser exercida como responsabilidade e que sempre nós temos que priorizar o amor ao próximo e o bem comum. Então, uma coisa muito interessante que dessa moral cristã é sobre tudo, eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser. Eu sou livre para qualquer ação, mas o que eu tenho que me perguntar é o seguinte: me convém? É lícito? Então, essa é uma forma de se pensar o nosso agir ético. Me convém? É lícito? Pode até me convir, mas é lícito? Sêneca considera que o medo é experimentado pelo espírito fraco, e aquele que tem o conhecimento, ele tem por obrigação respeitar aquele que ainda não conhece. O homem não deve expor as paixões, paixões no sentido de afecções, coisas que nos tocam, nos afetam, né? Por quê? Porque essas paixões podem nos seduzir, sejam os prazeres, a beleza, o poder, né? E nós precisamos ter controle sobre nós mesmos. Isso é muito interessante, porque muitas vezes são as coisas que não nos controlam, e não nós que controlamos as coisas. E a recomendação estoica e a recomendação paulina é que nós nos abstenhamos. O apóstolo afirma que, apesar das diferenças sociais, a igualdade e a fraternidade em Cristo transcendem as barreiras sociais e refletem os princípios estoicos de igualdade e fraternidade também. Paulo também utiliza de metáforas para dizer que a vida cristã ela requer disciplina e autocontrole. Ressalta a necessidade de concentração nessa busca da santificação e contrapõe o perecível ao perene, onde a coroa do reino é eterna e a coroa de louros é efêmera. A vida estoica também, ela requer disciplina e também autocontrole. Como que a gente conhecia um filósofo na antiguidade? A gente não conhecia o filósofo por aquilo que ele publicava, por aquilo que nas suas palestras, naquilo que ele falava. A gente conhecia um filósofo pela vida que ele tinha, pelas escolhas que ele fazia. Então, você observava aquela pessoa, existia uma busca intensa de haver uma coerência entre o ser e o pensar, entre aquilo que o filósofo pensa e aquilo que ele faz. Então, quando você tinha a oportunidade de observar uma pessoa que assim conduz a vida, então essa pessoa era reconhecida
como filósofo, não bastava ele pertencer a uma escola, né? Próximo. Foucault, ao analisar o cuidado de si no contexto da antiguidade, ele afirma que é fundamental a concentração na meta que se quer alcançar. É preciso concentrar-se tanto para não perder o foco em uma caminhada, no caso do atleta, quanto para não errar o alvo, no caso do arqueiro. Os estoicos desenvolvem algumas práticas de meditação, de escrita. Marco Aurélio, por exemplo, ele tinha um diário que ele escrevia todos os dias, ao final do dia, ele fazia anotações e ele fazia algumas reflexões, o que ele tinha feito que não tinha sido bom, o que ele poderia fazer para que fosse melhor. Então, ele fazia uma avaliação de si diária. Isso era uma prática diária. Esses apontamentos foram mais tarde publicados com o nome de Pensamentos para mim mesmo. Foi o único escrito que a gente tem de Marco Aurélio, e ele não era um livro, não foi feito como livro, né? Era um diário que foi publicado depois da morte dele. Paulo também fala dos dons espirituais ou carismas. Nesse capítulo 10 ou 14, a gente vamos nos deparar com aquela parte da carta aos Coríntios que o Renato Russo musicou, né, de uma forma muito bonita. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse a caridade, o amor, ou ágape, né, eu seria como o bronze que soa ou como um símbolo que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse a caridade, eu nada seria. Próximo. Então, esse amor a si e esse amor ao próximo é um tema estoico também, né? Paulo descreve esse amor ágape como um amor altruísta. Em algumas traduções, a gente encontra esse amor traduzido como caridade, mas também como uma transformação interior. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que eu entregasse o meu corpo às chamas, mas se eu não tivesse amor, isso nada adiantaria. Então, o amor é a construção do reino de Deus no coração dos homens, como preconizou Cristo, né? Esse é o cuidado de si na sua mais pura expressão, porque para amar ao próximo, eu preciso amar a mim mesmo. O filósofo estoico Epiteto dialoga com Paulo ao ensinar a importância do amor caridade, né, o respeito à liberdade e à individualidade uns dos outros, a tolerância, a compreensão, o autodomínio e a moderação nas ações e emoções, o desapego excessivo aos bens materiais e aos prazeres mundanos e a busca de tesouros espirituais. Na época de Paulo, a gente vai ter várias práticas religiosas que envolvem esse falar em línguas, inclusive nas religiões pagãs. Uma possível conexão com o estoicismo é a discussão sobre o papel da religião e suas práticas na vida humana. Alguns filósofos, como Epiteto, Sêneca, enfatizam a importância da espiritualidade como uma conexão com o divino e de significação de vida. Mas vale lembrar que, para o estoicismo, Deus é matéria. O estoico não tem uma relação de transcendência com o divino. O Deus estoico é um Deus imanente. O capítulo 15, que é a ressurreição e a imortalidade da alma. Na ressurreição, a ressurreição é o ponto central da teologia de Paulo.
a gente encontra elementos do conceito teológico judaico e da antropologia helênica. Os estoicos não defendem essa questão da salvação ou vida após a morte, porque eles são materialistas. No sentido do materialismo grego, que é um pouco diferente do que a gente pensa o materialismo na atualidade. Para os estoicos, a alma se funde com o fogo universal e faz parte da razão cósmica. A razão divina universal permeia toda a realidade. Há uma divindade imanente e não transcendente. A virtude ela é considerada o bem supremo e os eventos externos não devem abalar a tranquilidade interior. Então, a ideia de ressurreição dos mortos, ela escandaliza os gregos. Por quê? Porque a morte, para o grego, representa a libertação da alma e do corpo. Isso é visto como algo positivo. Paulo se distancia da visão platônica de destruição do corpo e se aproxima da filosofia helenística. Próximo. O cristianismo tem um logos divino, Jesus Cristo, né? No Evangelho de João, a gente fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Para os cristãos, Jesus é a razão em sua totalidade, o discurso verdadeiro. A prática cristã norteia-se na transformação de si para atingir o modelo de perfeição que é o Cristo. O Cristo é o paradigma, né? Então, o cristão busca viver de acordo com logos divinos. Os seguidores de Jesus vivem em conformidade com a razão, mas com essa razão cristã, esse logos divino. E os filósofos estoicos preconizam que nós temos viver de acordo com a natureza. Existe um logos que organiza a natureza. Próximo. Então, para os estoicos, tem esse princípio universal da razão que se chama logos, que governa o universo e mantém essa ordem cósmica. E todos nós temos que nos submeter a essa vontade do logos da natureza. E há uma lei moral e universal que organiza o mundo e que rege a vida humana e, por consequência, o seu comportamento ético. Então, o logos estoico ele é racional e impessoal. O natural para os estoicos é tudo que há no cosmos, inclusive a razão e o espírito. E na natureza tem um espírito, a natureza tem um espírito racional que a organiza. E os seres humanos são fragmentos da divindade, com uma capacidade racional, e harmonizam-se com ela pelo uso correto da razão. Então, se há alguns pontos em que o estoicismo e o cristianismo primitivo se aproximam, muitos são também os pontos que eles se distanciam. Existem diferenças significativas em suas crenças centrais e diferenças também na concepção sobre essa relação com o divino, com o transcendente, sobre a salvação, a vida após a morte e conceitos éticos. Próximo. Enquanto o estoicismo é uma filosofia baseada na razão e na ética, que busca a autossuficiência e harmonia com a natureza, o cristianismo é uma religião monoteísta que se baseia na revelação e na crença em Jesus Cristo como Salvador. Para o estoicismo, cada um salva a si mesmo. Ninguém tem a capacidade de salvar o outro. E o nosso estudo constatou uma conexão entre a filosofia estoica, a saúde e a espiritualidade, uma vez que estabelecido o diálogo, os princípios filosóficos helenísticos e as perspectivas espirituais presentes na carta de Paulo aos Coríntios apresentam similaridades, principalmente no que concerne ao cuidado de si. Só para encerrar, a noção de saúde e santidade, elas têm uma coisa em comum, porque a saúde em grego significa uma totalidade
uma experiência de perfeição, de busca da perfeição, de autotransformação, que isso, o caminho para se percorrer, para se alcançar a saúde, é o mesmo que o homem percorre para alcançar a santidade. Próximo. Agora são as referências. Eu só queria dizer que quem tiver curiosidade, sobretudo sobre esse tema das questões do cristianismo primitivo, foi publicado o quarto volume da História da Sexualidade. A professora Eliana Conde e a Vera Portocarrero, lá da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, traduziram Les Aveux de la Chair, traduziram para o português As Confissões da Carne. Então, é um estudo muito interessante sobre essas questões do cristianismo primitivo, sobre a questão do pecado. Quem tiver interesse nesse tema, talvez fosse interessante dar uma olhada. E eu tenho em PDF, depois, se alguém quiser, eu posso passar também. Muito obrigada pela paciência em me ouvir, obrigada pela participação, agradecer a Sílvia, que sem ela eu acho que a gente não teria feito esse trabalho, a dedicação dela. Ela queria muito estar aqui hoje, mas ela está adoentada, então hoje ela está internada, está fazendo um tratamento. E agradecer a Viviane por nos proporcionar essa oportunidade de estar aqui nesse evento tão bonito, ao GEFES também, ao Grupo de Estudos em Filosofia e Saúde e Filosofia e Espiritualidade. Agradecer ao Vitor, a Blanche, a Sandra, ao Yuri e a todos que estão aqui. Muito obrigada. Obrigada, professora, pela sua explanação. A gente pede para você ficar e vou chamar a Sandra. Obrigada, professora. Nós vamos ter agora um pouco a reação, bem rapidinha, né, minha e do professor Vitor, e também a oportunidade dos comentários, né? Nós temos aqui alguns comentários, aí a Jacirema, né, fala, a professora Sandra mencionou, né, que sobre Victor Frankl e Hans Jones também, que passou por um campo de concentração, né, e foi o sentido na e da vida que o deu forças. As pessoas também estão parabenizando aqui as apresentações de ambas, tá? A minha observação é bem rápida, talvez um tema que norteia tanto a apresentação sobre a capelania, como encontros e desencontros entre o estoicismo, que obviamente eu imagino que, como eu falei, né, há muitos desdobramentos, mas a minha provocação é assim, tanto Sandra como Nádia, vocês acreditam que quando o termo espiritualidade, às vezes eles não se confundem com religiosidade? Porque, assim, nem toda espiritualidade é sinônimo de tradição religiosa, né? E, por exemplo, o Paulo, na minha concepção, eu achei interessante essa questão desse diálogo com o estoicismo, mas a gente não pode lembrar que há uma marca no Paulo, por exemplo, judaica. E eu tenho a impressão que ele não abandona isso, não, né? Então, aí é uma interpretação minha, né? E também, me desculpem quem gosta do apóstolo Paulo, né? Mas ele é volátil, não no sentido ruim, né? Mas para cada comunidade que ele fala, que ele escreve de um jeito, né? E ele estava tendo muitos problemas em Corinto, né? Então a gente também tem que se acercar disso, né? Na minha concepção, é uma espiritualidade que, de uma certa forma, para a época daquela época, ajudava as pessoas a pensar a saúde, a corporeidade, né? Essa dimensão da relação entre o divino e o humano, e como que eu respondo a isso. Então, no caso da capelania, eu tenho ainda a impressão que
ainda se faz mais religiosidade que espiritualidade nas capelanias, né? No sentido de que a gente ainda tem muitos dogmas, não? Aí eu estou falando a partir do mundo cristão, judaico, por mais que tenha várias outras, né? Hoje nós estamos abrindo um pouco mais para pensar as espiritualidades, inclusive não religiosas. Mas a questão é, como vamos fazer capelania para pessoas que não estão vinculadas a uma instituição religiosa, né? Aí é uma indagação minha, viu, professora Sandra, que é uma inquietação que eu tenho, porque considera-se, inclusive, vamos dizer assim, a espiritualidade para quem se diz ateu, né? Não quer dizer que ele não viva uma espiritualidade. Mas isso é uma inquietação minha. Como é que a gente trabalha uma capelania para quem não se declara religioso? É possível? Ou não se oferece nada, né? Aí é uma reação assim daquilo que eu ouvi que me inquietou. Mas obrigada, professora Sandra e professora Nádia, se quiserem falar. Então, só para... a Sandra vai responder, mas a capelania aqui da Unifesp tem um caráter assim, bem peculiar, porque aqui, por exemplo, a Sandra é espírita, a Silvia também participa da capelania aqui, né, Sandra? E também é espírita. Então, eu já vi outras capelanias que geralmente se dividem entre católicos e evangélicos. A gente não vê outras as religiões afro, por exemplo, né? Ou mesmo as religiões orientais. Aqui na Unifesp eu sei que tem espiritismo, mas não sei se tem outros. Aí a Sandra pode contar para a gente. Oi, sim, a gente não é para doutrinar ninguém, a gente respeita a religião do outro. Se o outro não quiser, se a pessoa não tiver com espontaneidade para conversar, para dirigir uma palavra, é respeitado, mas mesmo assim a gente sai do quarto e quantas vezes fizermos isso, porque às vezes a pessoa está muito mal, então a gente fecha a porta e mesmo assim a gente faz a nossa oração. Porque o intuito não é doutrinar ninguém, não é obrigar ninguém a usar o nosso credo, né? E sim é observar o que ele está precisando, o que a pessoa precisa. Nós já tivemos vários serviços de assistência social, às vezes de problemas jurídicos, nós ajudamos. Então, você faz aquilo que o paciente está necessitando. Já levamos roupas, teve uma paciente que ela estava grávida, ela estava na UTI, ela tinha um câncer, e era um caso muito grave, eu não me lembro que câncer que era. Ela entrou em coma, eles fizeram o parto dessa paciente, a criança sobreviveu, nasceu de 6 meses, nós pedimos licença, porque nem sempre se pode entrar na UTI, ela estava entubada, essa paciente, e nós pedimos licença, porque a gente acompanhou essa paciente, acho que 1 ou 2 meses, né? A gente, uma vez por semana, e a gente tinha uma ligação afetiva com ela. E nós entramos e nós sabíamos que o caso dela era terminal. Então, nós fizemos a nossa oração, né? Do modo mais cuidadoso que possível, sem estardalhaço, bem baixinho, mas ela percebeu, porque o coração dela, os batimentos cardíacos, ela sentiu a nossa presença. Aumentaram, assim, consideravelmente. E assim que nós saímos, né, os batimentos cardíacos voltaram ao normal. Então, isso foi bom, porque a gente percebeu, pôde constatar que tanto os nossos pensamentos quanto as nossas ações, as nossas orações à distância, conseguiram surtir efeito nessa paciente, né? Ela entrou em óbito, né? Porque ela estava muito mal mesmo, estava em estado terminal, mas ela recebeu as nossas orações.
Eu acho que isso é importante, como falou quando nós apresentamos, você não tem a cura do corpo físico, mas você pode ter a cura da alma, que é importante, né? A pessoa se sentir acolhida nesse momento. Isso é muito importante. Ela sentir que ela não está sozinha, que tem outras pessoas ao lado dela. E é interessante que eu não sou médica, eu sou física, trabalhei na área da medicina, né? Mas na parte da física, da radioterapia e também em pesquisa, mas vários médicos me disseram que a paciente não tem o sensor, né, a parte motora sensorial ativa, então ela não escuta, não vê. E como é que ela sentiu a nossa presença, né? Aí fica uma pergunta para a gente responder no futuro. Aí talvez o sistema límbico, né, se ela não ouviu e não viu, mas ela sentiu. Sim. Obrigada, professora. Mas com relação à espiritualidade, eu acho que eu não respondi a sua pergunta. A espiritualidade engloba todas as crenças, mesmo aquele que não acredita, que não tem uma religiosidade ou uma religião. Ele pode ser um ser espiritual, porque desde os tempos primitivos, o ser humano ele já tinha essa religiosidade, ele acreditava no sol, na lua, ele já levantava templos para esses seres, né? Então, isso é intrínseco ao ser humano, a religiosidade. Mas a espiritualidade, ela é ampla. Obrigada, professora. Não sei se eu respondi, doutora, a sua questão. Sim. Tem até algumas outras aqui que depois eu vou passar, vamos conversar aqui primeiro, depois a gente vai para o chat. Tudo bem assim? Agora a professora Nádia e depois o professor Vitor. A senhora está sem áudio, professora? Desculpa, você comentou que você acha que o Paulo não abandonou o judaísmo, né? E eu acho que nenhum cristão abandonou o judaísmo também. O cristianismo é judaico também, né? Até porque Jesus era judeu, né? Tem até uma piadinha que o pessoal conta que tinha um padre que falava muito mal de judeu e Jesus e Maria estavam presentes, espiritualmente falando. Aí eles falaram assim, Jesus falou para Maria, mãe, vamos embora porque a coisa está ficando feia aqui para nós. Mas Paulo, ele era muito firme, mas mais firme com ele mesmo, muito rigoroso consigo. E quem era mais judaizante era Tiago. E tanto que esse concílio de Jerusalém, esse primeiro concílio, foi para resolver esse problema, porque Tiago não queria aceitar os gentios na igreja, em Antioquia. Por quê? Porque ele tinha medo de ser perseguido pelos judeus. E se eles tivessem práticas judaicas, como a circuncisão, por exemplo, eles podiam se livrar das perseguições. E Paulo batia o pé que não, que o cristianismo tinha que se impor como cristianismo. Mas obrigada, professora. Para mim, a espiritualidade de Paulina está naquele texto, assim, o que quero fazer eu não faço, o que faço eu não quero. Aí, essa confusão dele, para mim, é a espiritualidade dele. Viu? Mas, professor Vitor. Muito bem, obrigado pelas apresentações, professora Sandra, professora Nádia. Eu tenho uma pergunta, uma curiosidade, eu queria saber de vocês a respeito da filosofia e da espiritualidade. Então, na fala da professora Sandra, aparece a espiritualidade como a busca por um sentido final da vida, as melhoras nas condições geral da saúde, né, associadas às emoções, às ações da mente. A professora, inclusive, afirmou algo como que, vamos dizer assim, o controle dessas emoções é a chave para pensar bem e sentir bem, né? E depois a professora Nádia, na sua exposição sobre o conceito do cuidado de si, na filosofia clássica, no cristianismo primitivo, tratou então do tema da autotransformação, da autorreflexão, da experiência de apropriação de si. Eu percebi que em ambas as comunicações existe um elemento filosófico bastante evidente, e também a presença da espiritualidade, principalmente nos exemplos das pessoas citadas, como Madre Teresa, Jonas, Viktor Frankl,
no próprio estoicismo, nas cartas paulinas, que tem um elemento, vamos dizer assim, do helenismo, né? Então, minha pergunta seria: a filosofia e a espiritualidade juntas ajudam a viver melhor no processo tanto de cura, ou a cura do corpo, ou a cura da alma, como também no processo da capelania? Com certeza. Eu só vou te dizer uma coisa. Bom, a gente lê o Evangelho quase todos os dias, né? E o maior dos filósofos, o maior dos médicos foi Jesus, né? E ele só deu 2 mandamentos para o ser humano e o ser humano não aprendeu. O primeiro é amar, o segundo é instruir, né? Então, a filosofia está nessa... A filosofia é uma ciência, né? Ela é abrangente, ela abrange tudo, porque ela abrange a ciência como um todo, né? Eu acho que a filosofia é o suporte de todo o conhecimento humano. Então, como instruir foi uma das coisas que Jesus nos mandou, eu acho que cai muito bem, porque você tem o quê? A reflexão, né? Isso é muito importante. A reflexão, a transcendência. Então, tudo aquilo que você aprende, você não guarda para você, você divide com os outros, né? E isso é importante, eu acho. Isso cai bem na capelania, a filosofia. Então, nós, como nesse serviço voluntário, você, além de trazer o conhecimento para outra pessoa, que você, quando vai orar, você conversa, você traz conhecimentos, você dialoga, você tira dúvidas, né? Você traz a sua energia para aquela outra pessoa, você se doa, você cuida, você procura enxergar na outra pessoa o que ela está necessitando. Então, eu acredito que sim. Então, para isso, você tem que estar preparado, você tem que ter conhecimento, né? Você tem que saber o que você está fazendo. Então, você tem que ter conhecimento para ter as palavras certas no lugar certo e na hora certa. Será que eu respondi a sua pergunta, doutor Vitor? Vitor, eu gostaria de colocar também que filosofia, espiritualidade e ciência antes era uma coisa só. Que o homem, para alcançar o conhecimento, não era como hoje, que como depois do pensamento cartesiano, que se você pensar direitinho, você alcança a verdade. No mundo antigo, só alcançava a verdade quem transformava a si mesmo. E isso era um processo, né, de transformação de si. Eu gosto muito dos estoicos por isso, porque essa coisa ela é muito evidenciada, né, na filosofia estoica, a transformação de si, o empoderamento de si, né? É isso. Muito bom, obrigado. Eu acho que agora nós podemos abrir para o público. Temos aqui já algumas considerações. A Jacirema fala assim, acho que aí é um pouco no comentário que eu fiz, mas será que ele era assim, que eu falei que era volátil, não usei uma palavra muito legal, né? Para o Santo Paulo, São Paulo, né? Mas será que ele era assim por conta até do modo de vida dos gentios? Ele, entre aspas, né, se adequava ao momento? Sim, eu acredito que é isso mesmo, porque por isso que eu falei aquilo, mas não está em Coríntios, está em Romanos, que ele fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu quero fazer eu faço. Então ele fica numa crise, né? E que cada comunidade ele é muito sagaz na linguagem que ele fala, né? Então eu concordo, Jacirema, justamente pela questão também da relação dele com os gentios. Agora, o Carlos Eduardo ele tem aqui algumas considerações sobre espiritualidade. Eu estou entendendo que você está fazendo essa consideração tanto para a professora Sandra como a professora Nádia, Carlos. Bom, eu vou começando a ler aqui. Ele fala assim: essa questão de espiritualidade é muito ampla. Podemos aprender com os outros, independente da espiritualidade de cada indivíduo,
Porém, hoje em dia, na minha percepção, temos muitos religiosos radicais. Complementando minha fala, acaba predicando muita troca de saberes, que é muito benéfica. Dia atrás, eu estava trocando conhecimento com uma pessoa que acredita em reencarnação. Embora, para mim, não faz sentido sair com mais conhecimento, com muito conhecimento. Esse meu penúltimo comentário, que disse não faz sentido, me refiro que não faz sentido para mim. E aí ele parabeniza a todas as pessoas envolvidas no evento. Acho que talvez um comentário das duas, assim, sobre essa consideração do Carlos Eduardo seria interessante. Eu até estava comentando com alguém sobre que tem muita gente que é muito religiosa, mas não tem espiritualidade. E tem gente que tem uma profunda espiritualidade, mas não comunga de nenhuma religiosidade. Né? Porque a espiritualidade é uma experiência muito pessoal, né? Essa busca do transcendente, né? É muito particular, e eu acho que independe da nossa crença, né? Às vezes a gente tem uma prática religiosa só para cumprir tabela, né? Assim, às vezes, por uma questão familiar, por isso. Eu, por exemplo, eu sou espírita, mas se eu me casasse, eu queria casar na igreja católica, porque eu acho tão lindo. Eu acho que é o casamento mais bonito que tem. Mas eu não sou católica, então, assim, eu acho que a gente tem muitas práticas que são religiosas, mas que não tem nada a ver com a nossa espiritualidade. Sim. Né? Mas aí é bom ter o diálogo interreligioso, Nádia. Aí você pode casar na igreja católica, protestante, se você quiser. Eu acho que isso, o Carlos até comentou aqui que reencarnação não faz sentido para ele, mas que ele conversou com uma pessoa e que ele aprendeu muita coisa, né? Isso é bacana também. Isso. Professora Sandra, quer fazer algum comentário? Não, eu estou rindo da Nádia, porque eu nunca me vi casando numa igreja. Eu acho bonito, mas eu nunca me vi, não me casei na igreja. Mas eu acho bonito. Vou a casamentos, adoro visitar igrejas, mas nunca quis isso para mim, não. Bom, tem aqui mais um comentário da Jacirema, que é interessante, né? Ela diz assim: creio que ainda existe uma confusão entre essas nomenclaturas, espiritualidade e religião. Com certeza, né? Um pouco a explanação da Nádia e da Sandra falaram disso, né? E também a consideração do professor Vitor. Tem um livro que eu me lembrei, vocês devem conhecer, chamado Espiritualidade para Céticos, que é do Robert Solomon. E ele discute... Não conheço. Vou até anotar aqui. Ele agora está até baratinho, viu, Nádia? Antes era caro, agora acho que, não sei se está R$20. Mas, espiritualidade e paracéticos? Paracéticos, isso. Ele é um livro que já tem um certo tempo, mas ele discute justamente uma área que eu acredito que essa relação entre espiritualidade e saúde, a gente ainda precisa, como vocês falaram, a gente precisa debruçar, né? Porque como que a gente trabalha essa configuração que vem muito da dimensão filosófica, né? A experiência do Carlos eu acho que é interessante quando ele fala, olha, eu fui para uma crença diferente da minha, né? Uma religião diferente, mas eu me abri para aprender, embora não necessariamente eu acredite em tudo, né? Enfim. Esse livro ele é um teor mais filosófico, né? Porque ele trabalha as correntes espirituais não institucionais, não dogmáticas, né? Então, eles pegam os clássicos, Sócrates, Nietzsche, Buda, né, que alguns falam é filosofia, não é, mas, enfim, Kafka,
Então, acho que é interessante também isso, como uma indicação também para as nossas pesquisas, né? É bem interessante. Sim. Bom, pelo menos aqui no chat não tem mais nenhuma consideração, além dos coraçõezinhos, de parabéns para as duas, pela exposição, um tema atual. Eu quero fazer minhas considerações finais, mas antes quero passar para a professora Sandra Nádia e depois o professor Vitor, né? Para a gente encerrar, então, essa mesa dizendo o seguinte, né? Nós precisamos, com certeza, de mais pesquisas nessa área, né? É uma área que cresceu, tem crescido aí muito, né? Em várias dimensões, vários olhares. E o interessante é que a proposta, inclusive, dessa jornada, que é esse olhar interdisciplinar, né? Então, a gente aprende um com o outro, são várias áreas. Eu acho que é a primeira vez que eu conheço uma física, viu, assim, professora? Já com doutor em física, eu nunca tinha visto, não. Então, prazer conhecê-la. Eu sou doutora em biologia molecular, que é mais estranho ainda. Então... Porque eu fui para biofísica. Biofísica, sim. E eu trabalhei com radiação totalmente... Eu trabalhei com a parte de celular, então eu apliquei a física na célula. Então isso para mim é um mistério. Pesquisa. Bem religioso. Mas o que eu queria falar, rapidinho, é que o Dr. Koenig, ele tem uma boa definição sobre espiritualidade e religiosidade. Eu acho que no meu outro trabalho eu consegui, não sei se eu consegui, mas eu dei uma pincelada na diferença, que a espiritualidade engloba todas as religiões, e o Dr. Koenig explica isso muito bem. E também o Dr. Luchetti, né? Ele também tem vários trabalhos em que ele define bem a espiritualidade e a religiosidade, e até ele coloca isso como um fator. Existem vários trabalhos dele, do Giancarlo Luchetti e de outros, do Alexander Moreira, que são neurologistas, né? Fizeram doutorado aqui no Departamento de Neurologia e Neurocirurgia aqui na Unifesp, e eles têm vários trabalhos nessa área. Então, é só procurar aí no PubMed, Alexandre Moreira e Dr. Giancarlo Luchetti, que tem uma série de trabalhos, ou no Cielo também, né? Na Cielo, sobre espiritualidade e religiosidade. Eles estão na Federal, né, de Juiz de Fora? Tanto o Alexandre... Sim, agora eles estão lá, os dois. Tem até um núcleo de estudos, né, de espiritualidade, né? NUPEM, né? Isso. Bem lembrado. É NUVES, acho, não sei. NUPES, acho que é NUPES, não me lembro agora, mas eles têm sim um núcleo lá. Eles têm vários trabalhos publicados nessa linha. Sim, muito bem lembrado, professora. Suas considerações, professora Nádia? Não, só quero agradecer mesmo esse espaço, né? E eu acho esse assunto muito interessante, muito, muito rico, que só contar de uma experiência. Eu trabalhei num hospital do câncer na Universidade Federal de Uberlândia durante um tempo, e era muito interessante observar aquelas pessoas que tinham uma espiritualidade, elas conseguiam atravessar essa problemática de uma forma menos dolorosa do que aquelas pessoas que não tinham nada. E uma vez eu ouvi a Raquel de Queiroz falando, numa entrevista, que a coisa que ela mais queria era acreditar em Deus, porque quando ela perdeu o filho dela, ela não tinha onde se segurar. Eu achei muito, muito interessante isso. Eu acho que a espiritualidade é fundamental na nossa vida. Qualquer espiritualidade, né? Obrigada. Obrigada. Professor Vitor, suas considerações também? Só por conta do horário adiantado, eu gostaria só de agradecer a professora Nádia, a professora Sandra pela exposição.
tivemos uma bela oportunidade para conhecer um pouco mais sobre o cuidado de si e, por outro lado, também sobre o sentido da vida, mediado pelas ações, emoções, como as duas muito bem colocaram. Então, muito obrigado pelas apresentações e também ao público que está aqui. Obrigada. Também quero mais uma vez agradecer a professora Sandra, a professora Nádia, o professor Vitor, também a professora Viviane, né, que nos convidou, e a Clarissa, né, professora Clarissa, para esse momento de conversa, de diálogo, também ao público que está aqui, ao Yuri, que está nos ajudando aí nos bastidores. Muito obrigada, Yuri. E vamos continuando, né? Vamos continuar. Como é o nome? É uma jornada. Então, uma jornada. Obrigada. Obrigada, gente. Um abraço.